Olá, me chamo Mark, sou advogado especialista em Direito Internacional. Você participou de algum processo no exterior e mudou seu nome ou seu sobrenome? Você se divorciou no exterior e ainda não validou esse divórcio no Brasil? Você adotou um filho em outro país? Você foi vitorioso num processo no exterior e agora precisa que a sentença estrangeira seja válida, eficaz no Brasil? Sua empresa ganhou um processo de cobrança fora do Brasil e agora precisa executá-la contra um devedor que está residindo aqui no Brasil? Existem infinitos exemplos da necessidade prática de homologar uma sentença estrangeira, de torná-la eficaz no Brasil. No mundo em que vivemos, as relações internacionais crescem a cada dia mais. As pessoas físicas e as empresas presenciam um aumento muito grande nas relações jurídicas e comerciais que ultrapassam as fronteiras de um país determinado. Inevitavelmente, surgem litígios e processos que resultam em sentenças, decisões, e essas precisam ter validade em outro país. A validade ou homologação de sentença estrangeira é, portanto, um ramo importantíssimo de estudo do direito internacional privado. O direito internacional privado ele cuida de três ramos principais: do conflito de leis, do conflito de jurisdições e de reconhecimento de sentenças estrangeiras. Nós vamos falar hoje sobre reconhecimento ou homologação de sentenças estrangeiras. Por uma questão de soberania internacional, as decisões, as sentenças provenientes de um país não são automaticamente aceitas ou aplicáveis em outro país. Uma sentença prolatada pelo Poder Judiciário de um determinado país não é um título executivo no país onde se quer executá-la. É necessário primeiro que tal decisão estrangeira seja homologada, validada, reconhecida. Muitas pessoas se divorciam no exterior, alterando seu estado civil, mudando de nome e sobrenome, estipulando regras para a divisão do patrimônio do ex-casal, regras sobre guarda dos filhos, visitações, alimentos. E as sentenças do divórcio estrangeiro não é válida se não passar por um processo de homologação. Muitas pessoas só descobrem isso quando tentam tirar um passaporte novo, um documento civil e acabam não conseguindo. As mudanças de nome resultantes da sentença do divórcio impedem a emissão desses documentos, sem que haja primeiro um processo de homologação de sentença estrangeira. Alguns tentam se casar e não conseguem, por falta de homologação do divórcio. Outras pessoas não conseguem dar andamento em seus processos migratórios, processo de green card, por falta de reconhecimento das sentenças internacionais que envolvem essas pessoas. Por vezes, nós presenciamos situações nas quais os clientes recebem uma herança, ou então são chamados para participar de um processo de inventário, ou têm uma validação de testamento, e até mesmo processos imobiliários. Mas elas descobrem que primeiro precisam regularizar o estado civil, mudanças de nome, porque para o Brasil elas ainda continuam casadas e atreladas ao antigo cônjuge. O Brasil reconhece os casamentos firmados no exterior, ainda que a formalidade da transcrição do registro estrangeiro esteja pendente. Porém, o Brasil não reconhece divórcios automaticamente. É preciso que a decisão de divórcio seja primeiro homologada. Por isso, um brasileiro casado no exterior é casado para o Brasil. Mas se divorciado no exterior, esse brasileiro continua casado para o Brasil. Por vezes, as pessoas, de forma equivocada, se casam novamente no Brasil e declaram estado civil de solteiro, mesmo depois de divorciadas no exterior. Elas criam, assim, problemas graves na esfera criminal, como possível enquadramento no crime de bigamia, falsidade ideológica, dentre outros. A falta de orientação jurídica cria problemas que muitas vezes só são descobertos anos depois, quando surgem questões patrimoniais de um dos ex-cônjuges, ou quando surge um processo de inventário, ou um reconhecimento de testamento, ou ainda quando o cartório exige a coleta de assinatura de um ex-cônjuge, com quem a pessoa ainda não tem nada a ver mais. A pessoa não tem nada a ver mais. Um contrato de compra e venda imobiliário que requer uma assinatura de um ex-cônjuge. Muitos clientes nos procuram para retificar seus nomes, homologar as suas sentenças estrangeiras, depois de terem sido erroneamente informados, anos atrás, de que não teria nenhum problema ocultar o real estado civil de divorciado no exterior. Ou, por vezes, que não teria problema ocultar as múltiplas mudanças de nome ocorridas no exterior. Nunca é tarde demais corrigir os erros.
porém é recomendável homologar as sentenças estrangeiras o quanto antes de novas relações jurídicas surgirem. Muitas situações jurídicas são afetadas pela falta de homologação. Contratos imobiliários, modificações societárias e empresariais, novas relações conjugais, casamentos, heranças, testamentos e inventários, questões envolvendo filhos, questões bancárias, questões imigratórias. E muitas vezes são os filhos, os herdeiros no Brasil, que vão sofrer os ônus da falta de homologação de sentença estrangeira. Uma empresa que obtém um laudo arbitral favorável no exterior ou uma sentença judicial estrangeira, para executar tal sentença no Brasil, precisa necessariamente homologá-la no Superior Tribunal de Justiça, por meio de advogado. Por isso, é muito importante do ponto de vista prático e das consequências a homologação de sentença estrangeira.